Olá, pessoal. Hoje vamos dar início a um novo livro, o livro aos Gálatas, que o apóstolo Paulo escreveu. Eu estou dando, o estudo na escola dominical, na igreja que eu congrego, e está muito interessante. E aí eu resolvi fazer esse bate-papo aqui. Queria até fazer ao vivo, né? Mas como tenho poucos seguidores, né? Eu já fiz isso uma vez, um bate-papo sobre o livro de Atos, né, dos Apóstolos, mas não aparecia muitas pessoas, né, e eu ficava praticamente sozinho falando, né. Então, vamos fazer assim: se você tiver dúvida, né, você escreve aí na descrição do vídeo, e aí eu vejo no próximo vídeo, eu respondo, ou talvez futuramente a gente volta a fazer ao vivo aí, tá bem? Eu tô pegando desses livrinhos aqui, ó, tem sobre, é tipo um comentário bíblico, né? Aqui embaixo fala do autor, né? E da onde que é. Ed Cloy, né? Editor, é lá dos Estados Unidos, os irmãos aqui no Brasil traduziu. E, e ele estava fazendo físico, né? Eu recebia quase mensal, né? Esses livrinhos. Esse aqui é de Efésios, né? Como vocês vê. Aqui já tem sobre a ceia do Senhor, né? Aqui tem sobre a mulher cristã. Também tem aqui, ó, sobre o Paulo, né? De perseguidora pregador. Tem manual do cristão recém-convertido. Na realidade, é inúmeros, né? Títulos. E agora eles colocou digital, né? Então tem a página aqui. E inclusive esse de Gálatas, né, que a gente vai estar conversando, não, eu não tenho ele em papel, né, fisicamente. Então estou acompanhando aqui pelo computador, que só tem aqui no site, né. Se você depois quiser ir lá, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né, o site que eu estou acompanhando aqui, é biblicurses.com, aí barra português, barra PO, underline, lições, barra PO barra 201807 underline 01.pdf, né? Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí para vocês ir lá e ler também, né? Porque não vai dar para ver tudo. E aí você pode aprofundar aí o seu estudo, tá bem? Então, né, o livro que Paulo escreveu aos Gálatas, né? Quem que são, né, os Gálatas, né? Os Gálatas, provavelmente essa região da Galácia, né? Fala aqui. Provavelmente é. Deixa eu pegar aqui o. Provavelmente é da primeira viagem missionária de Paulo, que ele passou, né? Pela Antioquia da Pisídia, Icônio, Lista e Derbe, né? Aí tem a teoria da Galácia do Sul e a teoria da Galácia do Norte, né? Diz que quando Paulo passou nessas 4 cidades aqui, que elas faziam parte da Galácia do Sul, que a Galácia do Norte ainda não estava muito desenvolvida, e Paulo usava aí, né, o caminho aí que o Império Romano, né, fez as estradas aí para visitar aí essas 4 cidades e estabeleceu a Igreja de Cristo, né, nessas 4 cidades. E aí a gente ir acompanhando aqui, né? Então, o autor é Paulo, destinatário, né? É as igrejas da Galácia. O que mais que a gente pode ver aqui
Aí tem a teoria da Galácia do Norte, igual eu falei, e depois a teoria da Galácia do Sul. Você pode ir lá e ler também, da onde que vieram, né? Bem interessante aqui. Eu não vou estar lendo porque o nosso tempo é curto, mas deixa eu dar uma pincelada aqui para vocês, ó. De fato, cadê? Não, quanto à origem do povo da Galácia, existe um consenso geral. Era de origem celta, designados por autores grego-romano, variavelmente como Celtai, Galatai ou Galate. Os primeiros historiadores gregos os chamavam Celtai, isso é, celtas. De fato, somente a partir do século III a.C. é que ocorre na literatura o vocabulário Galatine ou Gálatas. Também há um consenso geral de que esses Gálatas vieram originalmente da área hoje denominada França, ou do que era então a província romana da Gália, cujos habitantes os romanos chamavam Gali. Remanescentes da linha gaulesa ainda sobrevivem em áreas do oeste da França, nas Ilhas Britânicas e em outros lugares. Como esses Gálatas acabaram tão longe da sua terra natal, na Europa Ocidental, esta é uma história intrigante que tem a ver com a imigração de povos ou tribos, e aí vai, né? Então você pode ir depois aqui ler e a data, né? Data e local que foi escrito, né? A carta, né? Fala que a data e a autoria da carta aos Gálatas é difícil de determinar, né? Deixa eu ver um negócio aqui que eu anotei. Eu pus aqui a data que Paulo escreveu, né? Provavelmente tem também a teoria que foi 48 depois de Cristo a 63 depois de Cristo, né? Mas o mais provável é que seja entre 48 e 49. Então tem muitas teorias aí. Então vamos entrar, né, propriamente no livro de Gálatas, né? E Paulo também escreveu esse livro, né, aos Gálatas, porque estava tendo, né, muitos judeus que se converteram ao cristianismo e estava querendo trazer coisas do Velho Testamento, né, coisas dos judeus, da lei de Moisés para dentro, né, da igreja lá de Gálatas, né, essas 4 igrejas aí, né? E, e aí Paulo escreve, né, para dar um puxão de orelha aí nesses irmãos, né, que era judeu convertido aí ao cristianismo, que queria, um dos pontos, né, era que os irmãos se circuncidassem para que eles pudessem ser salvos, né, que tipo eles tinham que se tornar quase primeiro judeu, para depois eles se tornarem cristão e ter a salvação, né? Então, Paulo dá esse puxão de orelha aí neles, tá bom? Então vamos a outra coisa, né? Eles também não estavam, não estavam, né? Acreditando, né? Colocando aí em xeque aí se Paulo era mesmo um apóstolo legítimo, né? Aí Paulo também nessa carta vai defender aí, né? Que ele é um apóstolo aí. Aí a carta, né? Já começa assim: abra aí sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Aí você vai acompanhando aí, vai fazendo suas anotações, depois escreva para mim. Pode escrever tanto aí no chat aí, ou também por e-mail, né? Meu e-mail é ronaldozm@gmail.com, também está aí na descrição do vídeo. Depois, no próximo vídeo, eu vou respondendo aí as perguntas, né? E entrando aí nos versículos seguintes, tá bem? Não fique com dúvida. Se você também ficar com dúvida, quiser marcar um estudo bíblico gratuitamente comigo,
também escreva aí para o meu e-mail, terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, a gente pode fazer isso também através de uma videochamada, tá bom? Então vamos lá. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E o 2: E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, Paulo já começa assim. Deixa eu pegar aqui meu rascunho. É, porque as palavras de Paulo começa desse jeito e merece respeito aí? Por que ele já começa falando aí, né? Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, por aquele motivo que eu falei para vocês, né? Esses líderes aí, né, que eram judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam duvidando que Paulo era um apóstolo, né? Então Paulo já chega aqui falando que ele é um apóstolo, né? Paulo, apóstolo enviado. Então Paulo aqui, né, já fala que ele é um apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, né, que o ressuscitou dos mortos. Então aqui ele bate o martelo aqui falando, né, que ele é um apóstolo enviado não da parte de homens, né, mas por Jesus Cristo, né, e Deus Pai. A gente sabe, né, como que foi a conversão aí de Paulo. No final aqui do capítulo 1 a gente vai ver também, né, que ele vai defender aí o apostolado dele. No capítulo 2 também, né, Paulo é aceito pelos próprios apóstolos, né, ele vai comentar que ele foi para Jerusalém, né, lá em Atos capítulo 15, fala, né, que ele foi em Jerusalém, se encontrou lá com os outros apóstolos, né, e ninguém falou que ele não era um apóstolo, né? Dos próprios apóstolos aceitaram ele como apóstolo. E aqui agora, né, esses irmãos judeus convertidos ao cristianismo está colocando em xeque aí se Paulo era mesmo um apóstolo. Depois a gente vai ver aí que eles vão falar que o próprio Paulo aceitava que podia trazer a circuncisão, né? Mentindo, né? Sobre isso. A gente vai ver depois, né? Então, o apóstolo Paulo a gente viu, né, como foi a conversão dele, né? Foi chamado diretamente por Jesus Cristo, né, na caminho de Damasco. Ele era um judeu também e estava perseguindo os cristãos, né? E ele pegou carta, né, em Jerusalém lá dos chefes lá dos judeus, né? Dos sacerdotes, lá o sumo sacerdote, para ir para Damasco prender os cristãos que lá estavam, né? E aí, no meio do caminho, Jesus, né, aparece para ele, ele cai do cavalo, fica cego e Jesus fala, né, entra em Damasco, né, você vai procurar lá um fulano que ele vai te explicar o que, que você deve fazer, né, e aí Jesus fala, né, que Paulo, ele chamou, na realidade naquela época nem era Paulo, né, era Saulo, depois que ele passou a ser chamado Paulo, e aí Paulo fala, né, que Jesus falou que ele iria sofrer, né? Ia ver o quanto era ele ia sofrer por ser para levar a mensagem, né, de Jesus, né? E aí a gente vê o quanto Paulo sofreu mesmo, né, perseguições aí. Então aqui ele já está, né, tendo perseguição também, né, dos líderes lá da igreja, né, de Cristo lá na Galácia. E aí esses líderes já perseguindo ele aí, falando que ele não era um apóstolo legítimo, tal. E aqui ele já começa a carta dele, né? Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem
por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E aqui ele fala também, né, que Deus Pai ressuscitou Jesus dos mortos, né? Também já pregando aqui o evangelho, né? Que o evangelho, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4, que o evangelho, né, é morte, sepultamento e ressurreição, né? São essas três coisas aí que representa, né, o evangelho, que também representa o batismo, né? Que o batismo também, né? Na hora que você está batizando, a palavra batismo quer dizer imersão, né? O corpo todo dentro da água. Então você, na hora do seu batismo, né? Você entra o corpo todo dentro da água, a água cobre você como se estivesse sendo sepultado. Então você está morrendo ali naquele momento pro velho homem, sendo sepultado ali. E na hora que você sai, é como se você estivesse ressuscitando para o novo homem, né? Para seguir aí a vida cristã. E nesse momento que você sai, você recebe o Espírito Santo, conforme está lá em Atos capítulo 2, versículo 38, né? Quando Pedro responde, né? Arrependam-se, né? Cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, né? Para quê? Ele fala, né? Para perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo, né? Então é nesse momento do batismo aí que a gente recebe o Espírito Santo. Não adianta, né? A gente ficar... Tem muitos aí, né? Pregando que você tem que ficar buscando o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é dado, né? Hoje em dia, naquela época, né? Desde que Pedro batizou lá, né? É que lá tinha os dons miraculosos, né, do Espírito Santo, que hoje cessou, né? Não que Deus não faça milagres hoje, né? A gente ora e pede e Deus ainda faz milagre hoje, se Ele quiser, né? Mas naquela época, como eles não tinham, né, o Novo Testamento escrito ainda, né, que eles estavam vivenciando o que eles iam escrever, então Deus deu os dons, né, para que eles pudessem curar, expulsar demônio, falar em línguas, né, para pregar o evangelho para estrangeiros, né, e, e, e hoje, né, depois que viesse o que era perfeito, né, que é a Bíblia, ia cessar, né, aquilo, né, então cessou aquilo, e hoje a gente tem a Bíblia para nos orientar aí, né. Então, continuando a leitura aqui, todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, né? Então, provavelmente essas 4 igrejas aí que eu comentei, né? Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, cujo Paulo, né, e Barnabé, na primeira viagem missionária deles, foi estabelecendo aí a igreja de Cristo aí nessas 4 cidades e em outras, né? Mas essas 4 são as que ficavam aqui na Galácia, tá bom? Versículo 3, Gálatas 1, 3. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então, a gente vê aqui, né, que são 4 igrejas e qual que é a base, né, da fé dessas 4 igrejas, né? É o que fala aí, né, no versículo 3 aí, né? A vocês, né, dessas 4 igrejas aí, né, da Galácia, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo, né? Jesus se entregou a si mesmo. Se entregou a si mesmo por nossos pecados, né? Então ele morreu na cruz para que os nossos pecados sejam perdoados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa,
né? Naquela época já era perverso e continua sendo ainda hoje, né? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, né? O Deus Pai. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Olha aí, né? Aí no versículo 6, né, ele já começa aqui também, ó. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Olha aqui, né? Então ele já está falando aqui que os líderes lá estavam ensinando aí um outro evangelho, né? Estava saindo aí do evangelho de Cristo e indo para um outro evangelho, né? Aí no 7 fala que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. 8. Mas ainda que nós, olha aqui, nós, né? Paulo ou Barnabé que eles conhecessem, ou os apóstolos, talvez, né? Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então ele repete aqui no versículo 8 e no versículo 9, né, que quem pregar um evangelho que seja diferente, que seja amaldiçoado. Então olha a responsabilidade, né, que a gente tem de pregar o evangelho. Eles estavam querendo aqui colocar, né, que a circuncisão seria parte da salvação, que aqueles que era cristão e não era convertido, né, que lá onde ficava a atual Turquia hoje, né, onde ficava a Galácia naquela época, né, tinha vários irmãos, né, que não era judeu, né, e aí esses que não eram judeu não era circuncidado e eles queriam que eles se circuncidassem também para receber a salvação, né? Para você que não sabe o que é circuncidado, os judeus, né, no oitavo dia, né, Jesus também, quando nasceu, Jesus nasceu judeu, no oitavo dia, o próprio Jesus, como estava na lei de Moisés, né, todo judeu, homem, no oitavo dia tinha que ser circuncidado, né, e a circuncisão, o que que é, né, era tirar, né, a pele, né, do pipizinho lá do nenê, né, tipo a fimose, né, tirar aquela pelinha e fazia em todo menino 8, né, menino homem, né, judeu, no oitavo dia, né, mas aqueles que quando adulto, né, se tornava judeu, né, fazia quando ele se convertia ao judaísmo aí, né. Então Jesus também foi, né? Se você vê aí o começo dos evangelhos, fala, né, que no oitavo dia Jesus foi circuncidado, né? E só que a lei, né? A lei do Velho Testamento, né, foi interrompida, né, quando Jesus morreu. Aí começou a valer o Novo Testamento, né? Cujo os apóstolos, né, foi ensinado por Jesus aí começou a pregar, a viver e depois relatou aí, né, pra gente aí o Novo Testamento, né, deixou escrito aí, né? Tá bem? Então, quem mudar, né? Paulo fala aqui, né? Ainda que nós, no Gálatas capítulo 1, versículo 8, né? Ainda que nós, né? Nós aqui podemos entender que talvez os Gálatas lá conhecessem Paulo e Barnabé, né? Da primeira viagem missionária. Então, talvez Paulo ali podia estar falando, né? Até mesmo nós, né? Que iniciamos a igreja aí, né? Eu, Paulo, um apóstolo, e Barnabé, ou talvez nós, qualquer um dos apóstolos, né? Viesse
pregar um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Né? E aí ele repete, né? No 9, né? Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Né? Então, o que é o evangelho? Né? Eu já falei, mas vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Abram aí comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 4, ele explica aqui o que é o evangelho, né? Diz assim, ó: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, né? Paulo agora falando aqui à igreja em Corinto, né? Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. O que é? O que será que Paulo pregou lá em Gálatas? Pregou aqui em Corinto? Ele fala, né? O qual vocês receberam e no qual estão firmes. Né? Por meio deste evangelho vocês são salvos. Olha aí, né? Quem salva é Jesus, mas por meio do evangelho. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então tem que se apegar firmemente à palavra, né? Que lhes preguei, né? Que agora a gente tem aqui na nossa mão, né? Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, muitos aí, né, que são enganados aí, né, por filosofias humanas, tradições, né, se não tiver a palavra aqui e a gente se apegar firmemente, né, a gente está crendo em vão e não vamos ser salvos, né. Versículo 3, 1 Coríntios 15, 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura. Então, olha o que é o Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Foi, versículo 4, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E o 5, ó, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Né? Então aqui, o que é o Evangelho? Que ele explica aí, depois você lê aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu, segundo as Escrituras. No versículo 4, foi sepultado. Então, morte, sepultamento e ressuscitou. Então, essas três coisas resumem o que é o Evangelho, né? Então, anota aí, vai fazendo suas anotações aí. E também aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Olha o que Paulo diz também aqui, né? Aqui o título aqui, que não é inspirado, né? Fala apóstolo de Cristo, né? Então aqui ele está se defendendo também, falando que ele é apóstolo de Cristo. E 1 Coríntios 4, 6, ele diz assim, né? Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa: não ultrapasse o que está escrito. Olha como Paulo, né, era fiel ali, né, a palavra, né? Não ultrapassar o que está escrito. Se tá aqui na Bíblia, a gente vai fazer. Se não tá, a gente não vai fazer, né? Então não vamos ultrapassar o que está escrito, tá bem? Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outros. Terminando aqui a leitura do versículo 6 todo aqui, né? Então olha o que ele falou aqui, né? Não ultrapassa o que está escrito. Olha o que ele fala em Gálatas, capítulo 1,
versículo 8, né? Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes preguemos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, mesmo Paulo, um apóstolo, não podia pregar um evangelho diferente. Lá em 1 Coríntios 4, 6, a gente viu que ele não ultrapassava o que estava escrito. E aqui ele fala também, né? Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, prega um evangelho diferente daquele que lhe preguemos, que seja amaldiçoado. Então, presta atenção nisso. Se aparecer um anjo dos céus aqui, e pregando um evangelho diferente, né? A gente vê lá em Gálatas, né? Que os líderes lá estavam pregando um evangelho diferente, né? Querendo que os cristãos, né? Que não veio do judaísmo, né? Que não era circuncidado, que eles circuncidassem, né? E isso não está no evangelho, né? A gente tem que seguir apenas o que está no Novo Testamento. A gente vai ver aqui mais para frente, nos próximos vídeos, nos próximos capítulos, né? Que Paulo fala, né? Que somos libertos, né? Da antiga lei para seguir Cristo agora, né? E aqui ele fala, né? Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, né? Então você já teve aí alguma revelação aí de um anjo do céu, alguma revelação que não está na Bíblia? Então não precisa existir mais isso hoje, né? Porque se a gente já tem o evangelho aqui na nossa mão, e, e para que nós vamos querer que um anjo do céu venha revelar alguma coisa para nós? Se ele revelar, a gente vai ter que ver se está aqui, né? Se já está escrito. Então é só a gente ler. Não precisa ele vir revelar nada mais, né? E hoje, né? Pessoas, né? Seguem credos aí de igrejas, né? Que não está na Bíblia. Segue aí pastores que falam coisas que não está na Bíblia. Segue, né? Papa, né? Que diz que tem o, o, o dom aí, né? Que pode mudar o que está na Bíblia, né? A gente vai ver, né? Quem, quem eram os líderes da igreja, né? Naquela época, né? Fala, né? Que se a gente for lá em Timóteo, né? Fala que os presbíteros, né? Era que tinha que tomar conta aí das igrejas, né? E o presbítero tinha que ser, né? Casado, marido de uma só mulher, ter filhos crentes já batizados, né? Esses, né, que seriam os líderes aí, né, da igreja. E hoje a gente vê, né, padres que é proibido casar, né, o Papa, né, que não casa. E o Papa, né, quem inventou isso aí, né, foi os próprios papas, né, que fala que eles têm autoridade, né, de Pedro, né, que é sucessor de Pedro aí, né. E aqui a gente vai ver também até Paulo vai puxar a orelha aqui de Pedro, né. A gente vai ver aqui depois, né, no capítulo 2, nos próximos vídeos aí, né. Então Cristo não deixou sucessor, né? Cristo não deixou sucessor, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está tomando conta da sua igreja, né? A Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja, né? E nós somos os membros, né? Então não ficou ninguém no lugar de Jesus e nem dos apóstolos, né? Se você for comigo lá em Atos capítulo 2, a gente vai ver quais são as qualificações, né, para ser um apóstolo, né? Diz aí, ó, Atos capítulo 1, versículo 21, quando Judas, né, morreu, eles
colocaram um sucessor no lugar de Judas. E aí no Atos capítulo 1, versículo 21, diz assim, ó: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Olha aqui a qualificação para alguém ser um apóstolo. Portanto, vou ler de novo, ó. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João, quando João batizou Jesus, até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles sejam conosco testemunha de sua ressurreição. Então, para ser um apóstolo, teria que ter vivido na época de Jesus, ter acompanhado do batismo de João, quando João batizou Jesus, ter aprendido, né, com Jesus e depois ter visto Jesus morrer, ter ressuscitado e ser elevado às alturas. Olha, aí no 23, né, Atos 1, 23 fala: então indicaram dois nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou indo para o lugar que lhe é devido. Então tiraram sorte e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Olha aí. Então, vamos usar aquele termo, né, que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, né? Não ultrapasse o que está escrito, né? Pode ter apóstolo, então, hoje, se a qualificação está aí no Atos, capítulo 1, versículo 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles sejam conosco testemunha de sua ressurreição. E hoje tem igrejas que têm apóstolo, tem igreja que tem aí o substituto de Pedro, que era um apóstolo, né? E aqui fala, né, que teria que ter vivido na época de Jesus, né? Então esses homens teriam que ter aí 2000 anos, né, hoje. Não é verdade? Então vamos voltar lá para o nosso texto base, Gálatas, né? Então, se não está no Evangelho, né? Se não está no Evangelho, é que seja anátema, né? Se a gente for falar alguma coisa que não esteja no Evangelho, pode ser lá um apóstolo, né? Mas ainda, Gálatas 1:8, mas ainda que nós, né? O Paulo escrevendo aqui nós, né? Apóstolo, nós, eu ou Barnabé, ou um anjo dos céus prega um evangelho diferente daquele que lhes preguemos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Agora aqui no 10, ó. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Né? Então, Paulo aqui está falando essas coisas porque ele não queria agradar homens, né? Ele queria agradar a Deus, queria fazer a vontade de Deus. Então, não podemos ter aqui um anjo do céu vindo revelar alguma coisa para nós, negócio de revelação, porque se pregar um evangelho diferente do que já temos, né, nós já temos aqui na nossa mão o evangelho. Então não precisamos mais hoje, né? Naquela época eles tinham revelação, falavam em línguas, tinha dons miraculosos, porque eles não tinham, né, o evangelho na mão, né? Não tinha as cartas aqui na mão, né?
tinha apenas o Velho Testamento. Então hoje a gente tem tudo isso, não precisamos mais de revelação de outro evangelho, né? Vamos seguir o que está aqui, né? Então, se você na sua igreja segue aí uma cartilha, um credo, um outro livrinho, né? Que vá, né? A gente conhece aí, né? Denominações aí que tem, né? Um outro evangelho, né? Por exemplo, aí os Mormons, né? Tem um outro evangelho, né? Ele segue esse, segue o outro evangelho, né? Mas tem outras denominações que têm o credo da igreja, né? Vamos seguir apenas a Bíblia, né? Não, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo fala, né? Não ultrapasse o que está escrito. E aqui ele fala, né? Se um de nós, né? Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E repete no 9, seja amaldiçoado, né? Como já disse, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Você quer ser abençoado ou você quer ser amaldiçoado? Olha aí, né? Tá bem? Vamos parando por aqui hoje. E no 10 ele fala, né? Que ele não está buscando agora a aprovação do homens, né? E sim a de Deus, né? Então, por isso que ele está puxando a orelha aqui desses judeus convertidos ao cristianismo, que estava querendo trazer a circuncisão aí para dentro da igreja, trazer coisas do Velho Testamento para dentro da igreja, né? A igreja tem que obedecer apenas o Novo Testamento, coisas do Velho Testamento é para os judeus, tá bem? Para o povo judeu. Então, se ficou alguma dúvida aí, conforme a gente combinou no começo, escreva para mim aí no meu e-mail, é ronaldozm@gmail.com, ou escreva aí também abaixo aí onde pode escrever alguma coisa aí sobre o vídeo, que eu vou responder no próximo vídeo aí, e aí a gente continua aqui Gálatas 1 a partir do versículo 11, tá bem? E se você quer marcar um estudo bíblico pessoal comigo, né, também manda um e-mail aí para mim, tudo gratuitamente. Teria o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, a gente pode fazer isso por videochamada, tá bom? Fico muito feliz de você ter investido aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também fica muito feliz. Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo. Amém?